Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para ministrar mais uma história educativa para o seu coração. Hoje nós vamos falar sobre um milagre que aconteceu na Espanha há muito tempo atrás. Uma senhora cristã, ela gostava muito de doar Bíblias na sua vizinhança. E ao sair com várias Bíblias, ela ia entregando para quem não tinha Bíblias em casa. E ao chegar perto de um pedreiro, ela perguntou o nome dele. Ele disse que se chamava Luiz de Souza. E ela perguntou se ele tinha Bíblia. Ele disse: eu não tenho e nunca tive. Então, ela pegou a Bíblia, marcou o nome dele na primeira página da Bíblia e deu essa Bíblia para ele. Naquele momento, ele não quis ser desagradável com ela, mas ele não gostou deste presente. Ele esperou ela virar as costas e sabe o que ele fez? Ele pegou aquela Bíblia e colocou entre os tijolos e falou: eu e mais ninguém irá ler essa Bíblia. E sabe o que ele fez? Ele pegou cimento e jogou por cima daquele muro. Ele emparedou aquela Bíblia e todo feliz dizendo: pelo menos esse exemplar ninguém vai ler. Passou-se muito tempo e houve um terremoto naquela cidade. Então a prefeitura mandou um inspetor para analisar os danos causados por aquele terremoto. E diante de tantos danos, o inspetor chegou no bairro aonde tinha uma rachadura muito grande em um muro. E quando ele foi analisar aquela rachadura para ver a profundidade, ele viu que no meio dessa rachadura havia uma Bíblia. Olha só, ele achou uma Bíblia no meio do muro. Ele achou interessante. Quem queria colocar uma Bíblia dentro de um muro? E ele levou essa Bíblia para casa e ele teve curiosidade em ler essa Bíblia. Sabe, pessoal, ao ler essa Bíblia, ele ficou tão comovido daquilo que ele lia, que o Espírito Santo foi falando ao coração dele. E quando ele começou a ler muito a Bíblia, ele viu que a Bíblia era a verdade. E ele aceitou o Senhor Jesus e ele pediu perdão dos seus pecados e começou a servir este Deus Todo-Poderoso. Sabe o que aconteceu? Ele ficou tão conhecido porque ele falava tanto de Deus, ele deixou o seu emprego de inspetor e ele foi trabalhar como vendedor de Bíblias. Ele ficou filiado à Associação Bíblica da Espanha. Então ele saía para vender Bíblias, vendia em comércios, livrarias, e ele gostava muito daquilo que ele fazia, porque ele entregava a Bíblia e já evangelizava também alguém que não conhecia Deus. E um dia ele se aproximou de um pedreiro e ele ofereceu a Bíblia para um pedreiro para que ele comprasse. E o pedreiro contou uma história para ele que antigamente também uma senhora veio doar uma Bíblia para ele e ele emparedou a Bíblia. Ele começou a rir pela atitude que ele tinha tomado. Aquele inspetor olhou bem sério para ele e falou: você emparedou uma Bíblia? E falou assim: sim, ha. Então aquele inspetor pegou a sua malinha, ele tinha várias Bíblias, ele pegou a sua Bíblia e quando ele tirou a Bíblia e falou: por um acaso o seu nome é Luiz de Souza? Aquele pedreiro arregalou o olho e ficou assustado e disse: sim, esse é meu nome. Por um acaso é essa a Bíblia que você emparedou? E ele assustado olhou: sim, é essa. Pois é. Houve aquele terremoto numa cidade aqui perto e quando eu fui lá verificar os danos, porque eu era inspetor, havia essa Bíblia dentro do muro e foi através dessa Bíblia que eu conheci Deus e eu aceitei o Senhor Jesus como meu único e suficiente Salvador. Então aquele homem olhou para o pedreiro e disse: essa Bíblia não me pertence, essa Bíblia é sua. E comovido ali com aquela situação, aquele pedreiro pegou a Bíblia na mão e levou para a sua casa. E ele relutou um pouco em não querer abrir a Bíblia. Mas quando ele abriu a Bíblia e começou a ler, queridos, o Espírito Santo fez uma obra na vida daquele pedreiro. E ele também aceitou o Senhor Jesus como seu Salvador. Através da Bíblia, ele começou a conhecer este Deus poderoso, esse Deus maravilhoso que nós servimos. E ele nunca mais abandonou a sua Bíblia. A palavra de Deus, ela é a verdade para nós.
para as nossas vidas. Na Bíblia, nós lemos em Salmos 119, no verso 105. A tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. A palavra do Senhor, queridos, é luz, ela é lâmpada para os nossos pés. Ou seja, ela é o nosso manual de instrução para nós chegarmos ao céu. Sim, é a palavra de Deus que nos conduz, é a palavra de Deus, ela liberta. A palavra de Deus diz que Jesus é a nossa água viva. A palavra de Deus, ela é considerada o pão espiritual para nós. Por isso nós temos que ler a palavra todos os dias. A Bíblia diz que a palavra do Senhor, ela se renova. Aquele versículo que você leu algum tempo atrás, se você ler esse versículo de novo, ele vai falar diferente no seu coração, porque Deus fala segundo a sua vontade, segundo as nossas necessidades. Deus sempre tem uma palavra nova para as nossas vidas. Por isso, eu te convido a ler a palavra do Senhor, porque ela nos exorta, ela nos conforta. Quando nós estamos fazendo algo que não agrada ao Senhor, quando nós lemos a palavra, nós somos confrontados e com a palavra, então, nós pedimos perdão ao Senhor e tornamos para o caminho correto que nos leva ao céu. Então, eu te convido a ler a Bíblia, ler a palavra do Senhor. Estamos chegando ao final de mais uma história. Espero muito que vocês tenham gostado. Não esqueça de compartilhar esse vídeo com quem você ama. Curta também o vídeo e se inscreva no canal. Não esqueça também de apertar aí no sininho para que vocês recebam as notificações de um novo vídeo, tá bom, queridos? Um grande beijo no seu coração. Fique com Jesus.